Capítulo 18. Temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica se relaciona com o princípio da conservação de energia. E isso significa que a energia de um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada. E é sobre esse capítulo que vamos tratar uma questão. E a questão diz o seguinte: como resultado de um aumento de temperatura de 30 graus Celsius, uma barra com uma rachadura no seu centro dobra para cima. Se a distância fixa for 4,8 metros e o coeficiente de expansão linear da barra for 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, encontre a altura que o centro atinge. Ou seja, aqui temos o desenho do nosso problema, que é a barra inicialmente sem sofrer a expansão com a distância fixa. Depois que ela sofreu a expansão, ela continuou com a mesma distância fixa, porém sofreu uma variação na sua altura. E é exatamente essa altura que ele quer saber. Então, aqui temos os dados. O aumento de temperatura, 30 graus Celsius, a distância fixa que ele nos deu também, 4,8 metros, o coeficiente de expansão linear, que é o nosso alfa da barra, e temos que encontrar a altura. Para início, podemos analisar a barra de estudo em partes, para então conseguir calcular a distância final. Mas para conseguir achar o nosso L final, é preciso calcular a variação da distância, que consiste em ΔL, que é a nossa variação da distância. Vamos utilizar o L fixo dividido por 2, por quê? Porque a gente está analisando somente um pedaço dessa barra, né? Dessa parte dessa barra. E aí, a gente usa o L fixo que ele nos deu, dividido por 2, vezes o nosso coeficiente de expansão e a nossa variação de temperatura. E aí, a gente consegue, como resultado dessa variação de distância, 1,8 vezes 10 a menos 3. E aí, para dar continuidade, como já foi dito, vamos analisar essa barra em partes. Aí, aqui eu coloquei uma observação que foi utilizada a barra após sofrer o aumento da temperatura e, por isso, a gente irá calcular essa distância final em que se encontra a barra. E como foi achado esse resultado do ΔL, que é a nossa variação da distância anteriormente, podemos agora encontrar o nosso L final pela fórmula, e aí a gente obtém que o ΔL é igual ao L final menos o L inicial. Temos o resultado do ΔL, que achamos anteriormente, queremos achar o L final e temos o L inicial, que é 2,4 metros, por quê? Porque foi dividido por 2. E aí temos como resultado o nosso L final, a distância desse pedaço de barra. E aí agora, para achar a altura, vamos calcular Pitágoras, o triângulo retângulo. Temos aqui a nossa distância fixa que ele nos deu. Temos o nosso L final, que é a nossa distância final depois que sofreu essa expansão, conforme a temperatura. E aí, podemos agora achar o valor da altura. E aí, usamos a fórmula de Pitágoras, né? Que é a hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos catetos ao quadrado. Temos o L final, temos o L fixo, e vamos encontrar a altura. Substituindo os valores, temos que o nosso x é aproximadamente 9,3 centímetros. Esse é o nosso valor da altura.